Fala, meu povo, bem-vindo a mais uma edição do Incast. Hoje nós vamos falar sobre finanças, criatividade de marketing de crescimento e branding, experiência e cultura. Tô com duas pessoas aqui incríveis hoje, convidados, irmãos, amigos e sócios. Então, o seguinte, não pisca, pega teu copo com suco aí, pipoca, senta aí a bunda na cadeira e vambora com a gente. Doutor Agnello, seja bem-vindo, irmão. Tá? Obrigado, Garbi. Felipe, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, Garbi. Vamos falar o seguinte, se apresenta aí, fala um pouquinho aí sobre quem você é, Agnello. Meu nome é Manuel Agnello, eu sou médico, me formei na Bahia, né? Sou ortopedista, cirurgião de mão e estou agora no ramo de empresariado e ajudando médicos, estudantes de medicina, para que eles desenvolvam a mentalidade para que no futuro eles sejam médicos independentes financeiramente. O real valor da independência financeira. Falou bonito, né? Ele fala agora bonito, estreou num podcast, né? Tirou a virgindade, perdeu a virgindade do podcast. Foi. Tudo tem uma primeira vez. Eu espero que nem tudo, mas aqui é a primeira vez. 99%. E você, filho? Fala um pouquinho Eu aí. sou o Felipe Lima, mas isso você já sabe, né? E eu tenho já 10 anos usando marketing digital para empreender, para criar negócios. Eu comecei com 19 anos, eu tenho 29. Era um feto. No digital era, né? Agora eu sou um tubarão. Agora No início, né? E aí muitas coisas aconteceram, né? Eu tenho 22 mil alunos do próprio Felipe Lima, que eu ensinei a galera a como ganhar dinheiro pela internet. Eu tenho mais de 50, 60 mil outros alunos em outros treinamentos e cursos que eu tive com sociedade, com outros especialistas, né? Por exemplo, Kiko Loureiro, inclusive já trouxe aqui, nesse mesmo estúdio, pra gente poder gravar um curso, e outros especialistas. E é isso. E agora eu uso minha habilidade, meu conhecimento de estratégias digitais e como mentor de mentores para ajudar outras pessoas que querem crescer seus negócios através de estratégias digitais e querem tirar a mensagem que queima no seu peito para transformar isso num negócio e ser um mensageiro com uma mensagem forte alcançando mais pessoas através da internet, né? Então, por isso que eu me posiciono muito como estrategista digital e mentor de mentores. muito bom. Tá bom. Eu vou aproveitar o embalo aqui e vou te fazer uma Vai. pergunta, irmão. Manda. A gente tá nesse swell há alguns anos já da era da comunicação digital, né? Então os muros caíram, as redes, né, começaram e a conexão direta. Mas o que diferencia, né, Aham. uma empresa, um projeto ou uma mensagem de sucesso usando o marketing digital de uma pessoa que não usa o marketing digital? Qual que é o tempo, né, de crescimento? Qual que é o grande diferencial de cobertura, né, de mensagem? Tá, vamos lá. É uma pergunta bem aberta, né? Deixa É. eu fechar aqui em um ângulo mais específico para ver o que funciona e o que não funciona. Eu tenho uma matriz conceitual que é o seguinte, né? Todo negócio que vai para o online, independente de qual tática use, porque a gente tem dezenas e dezenas de táticas diferentes que geram resultado. Nesses 10 anos eu usei várias delas diferentes, tive resultado com várias, me frustrei com várias outras, mas não é porque eu me frustrei com umas que elas não funcionam para outras pessoas. Então ainda assim funcionam. Mas nesses 10 anos eu percebi que tem 5 engrenagens que são mestras quando a gente usa estratégias digitais. Eu vou falar rapidamente sobre as 5 e eu acredito que esse conceito, matriz, que eu percebi, ele responde essa pergunta, né? O primeiro é assim, a gente tem que entender com quem a gente fala. Uhum. Pô, a primeira engrenagem é entender. Entenda com quem você quer falar, entenda qual é a sua mensagem, o que você quer levar, para quem você quer levar, como aquilo transforma as pessoas, quais são os problemas, dores, desejos, anseios, como está aquele mundo atual da pessoa e qual é o mundo ideal que ela idealiza onde esses problemas são resolvidos, né? Então, entender. Segunda engrenagem, atrair, que é o que você atrair a atenção da pessoa. Não adianta nada a gente fazer isso daqui não capturar a atenção de ninguém. Certo. Senão a gente tá jogando aqui palavras ao vento, Tá, né? e como as pessoas conseguem atrair? Aí você tá abrindo uma pergunta Não, dentro não, da pergunta só pra não, conseguir entender. Posso voltar depois? Volta depois, Beleza, mas fica então com essa pergunta aí no guarda aí, ó. radar. Atração. Vamos guardar na mesa Põe aqui, na ó. mesa aqui. Como atrair, beleza. Atração. Então, a primeira engrenagem é o entender. A segunda já é o atrair, certo? A gente atrai a atenção das pessoas, atrai as pessoas para o nosso funil de vendas, então atrair. Terceiro é engajar, que é o quê? Você gerar valor.
mas só gera valor quando você percebe o seu valor. Uhum. Entendeu? Quem tem alto valor, entende esse alto valor, tem mais poder para gerar valor. Uhum. Pessoas com problema na sua identidade têm dificuldade nisso. Uhum. Ou elas tentam fantasiar e fakear muitas coisas, né, na geração de valor, porque dá muito Ctrl-C, Ctrl-V. E aí a gente vê um monte de gente sem identidade, sem posicionamento, Ctrl-C, Ctrl-V, cópia, e tem um monte no mercado. Então, a terceira engrenagem, na real, é gerar valor, engajar. Então, a gente tá falando de entender, atrair, engajar. A quarta engrenagem é o converter. Então, você converter a lead em um cliente, né, um potencial cliente em um cliente, fechar uma venda. A galera acha que isso é o final, mas não é. Tem uma etapa mais importante ainda, que é a quinta engrenagem, que é o quê? Você encantar. Porque quando você encanta alguém, a pessoa vai comprar de novo. Quando você encanta alguém, você ativa o canal de marketing mais poderoso que tem, que é o quê? O boca a boca. Uhum. A galera valoriza demais o boca a boca, principalmente os doutores. Só que eles ignoram que o boca a boca tem mais força hoje no digital. Porque a pessoa pode estar dentro do seu consultório e fazer um stories, e a pessoa mais fraca da internet, quando publica um stories, porque ela já tá meio que se posicionando, ela alcança 50 pessoas, 100 pessoas. Na era pré-internet, o seu melhor cliente, ele ia divulgar você para umas 5 pessoas. Uhum. Então, encantar. A pessoa encantada, ela vai comprar de novo e ela vai trazer o quê? Você vai entender melhor ela, vai entender melhor seu público e vai atrair mais pessoas. Então, é um ciclo infinito. Você entende, você atrai, você engaja, você converte, você encanta, você entende melhor, você atrai mais, você engaja mais, você converte mais, você encanta mais. O encantamento seria, então, a fidelização daquele cliente. Total. É manter, né? E a atração, eu entendo a atração como você demonstrar... Persuasão. A dor, de como curar essa dor do potencial. Não só a autoridade, que eu acho que isso tá mais... Isso casa também com engajar, mas a atração é literalmente você chamar a atenção. Só que assim, eu gravar um vídeo com abacaxi na cabeça, vai chamar a atenção? É claro que vai. Mas vai chamar a atenção das pessoas certas, assim, porque se eu tenho que pescar tubarão, eu tenho que usar isca para tubarão. Mas talvez a galera que curta Carmen Miranda vai chamar muita atenção. Mas vou botar um ponto que é muito legal. Eu perguntei isso e botei o link ali entre a era digital, né, e o offline, porque você falou um negócio muito legal. Pré-era digital, pré-internet, o boca a boca era uma das maiores ferramentas de crescimento. Isso, Aí a gente tinha um negócio que é o real valor do que? Da entrega. Eu volto. Então assim, pré a era digital, ou a internet, o boca a boca era uma das maiores ferramentas de crescimento. E para você ter um boca a boca eficaz, você se preocupava muito em tudo isso que você falou. Eu entendia meu público, né? Eu atraía o meu público. Na hora que eu atraio meu público, eu vou converter o meu público através do quê? Do encantamento. Depois, ele vai sair daqui como o quê? Um cliente? Não, como um evangelista. Ele vai levar a minha mensagem adiante. E isso estava ligado totalmente, ou ligado 100% à qualidade do teu serviço e entrega de produto. Na era digital, a sensibilidade de você abrir um portal na tela do teu celular, do negócio chamado comparativo social, para você ter uma aceitação social, geram empresas frágeis. Então, eu acredito que o grande segredo, né, no branding a gente tem 3 pilares que são fundamentais, tá? Que é, se você tem essas 3 perguntas bem resolvidas e bem claras dentro de você, internalizada, você vai conseguir externalizar. Que é o porquê que eu existo. Por que a minha marca, meu serviço, meu produto existe. Tá? É minha mensagem aqui. O porquê que eu existo vai trazer o quê? Qual é o meu diferencial no mercado? Então, o que é o diferencial? É muito famoso a gente falar quais são as dores, né? Quais são as dores que eu vou curar ou vou resolver no mercado. Qual é a eficácia do meu serviço, do meu produto em termos de transformação? Então, o que meu serviço, meu produto e minha mensagem transforma? E qual é o meu grande diferencial, que está ligado ao posicionamento real? Quando você tem isso pronto e claro, você gera um negócio chamado cultura. Quando você gera cultura, você tem lastro de comunicação, seja no digital ou no offline. E o legal do digital, que eu acho incrível no teu trabalho, que com certeza os seus mentorados, seus alunos, os seus clientes, eles têm resultado o quê? De forma mais rápida. Então o digital ele nasceu, se você conseguir
trazer a inteligência certa a favor da gestão cultural do seu negócio, do seu serviço e produto, você antecipa o tempo de chegada ao objetivo. Resultado, né? Ao resultado. Mais rápido. Né? E aí é muito doido. Aí a gente fala de health business, de médico. Vamos falar de médicos, tá? Na medicina. A gente vê que tem uma cultura por trás da medicina, Guilherme, que é assim, ó. Muitos médicos se formaram em medicina, investiram ali 10 anos da sua vida entre faculdade e especialização Em sub, por conta de uma doutrina social. Tá? Não foi pelo a real ardência no coração. Nossa, eu quero cuidar de vida, eu quero cuidar de pessoas, eu quero fazer com que as pessoas vivam mais e melhor e prosperem através da sua saúde. E aí... Acho que a medicina entrou no contexto mais de status. Então, aí é isso. Porque eu particularmente, ouvi muito isso na minha infância. Sim. Se você for médico, você vai ser rico e vai ter o quê? Respeito na sociedade. Isso. É o doutor Garbi, doutor Felipe. Você tem um status ali. Mas, ao mesmo tempo, esqueceu uma coisa chamada venda do tempo. Porque na vida você vende o seu tempo por um emprego, um salário. Sim. Aí depois você vai vender o seu tempo por lucro quando você abre a sua própria empresa. Depois o terceiro estágio já não é mais venda, é construção de patrimônio, depois construção de receita passiva. São os 4 níveis de um empresário. Qual é a maior dor quando você ensina os médicos a investir, trabalhar com finanças, para poder o quê? Comprar o quê? Tempo. Porque eles às vezes não tem tempo nem para dar um mergulho. Mora em frente ao mar, tem ali uma casa com custo fixo enorme. Altíssimo, só que ele não consegue ter tempo para nem dar um mergulho no mar, que ele tanto almejou. Ele só enxerga como um quadro. Essa fase inicial está incutido na cabeça, né? Na sociedade, como você falou. Todo médico, quando entra na faculdade de medicina, ele quer status. E para bancar esse status, ele vai ter que bancar uma vida com um nível muito superior ao que provavelmente ele vivia antes na casa dos pais ou da família. E aí eles começam se alavancando com plantão, né? Eles têm eu quero aquele carro. Como mentoro muitos médicos, eu já percebi, né? Quem tá nesse nível, eu quero aquele super carro. Faço mais 2 plantões ali. Exato. Para pagar. Quantos plantões a mais eu tenho que fazer para pagar aquele carro? Mas plantão tá condicionado a tempo. Total. Então, existe muita dor nos médicos que eles querem aumentar a sua receita, mas eles não têm mais tempo para vender. Até porque o plantão, né? Vamos ser sinceros, para um médico é a forma mais barata que ele tem de vender o tempo dele. Sim. Né? Dentro do mix de produtos e serviços que um médico pode vender, plantão é o produto mais barato da lojinha do médico. Imediato. Então, como eles não desenvolvem a competência de empreendedorismo, a maioria deles travam no nível plantão ou até ali consulta no convênio, que aí não são habilidades tão empreendedoras, porque a galera caça eles. Tipo, é diferente quando você vai caçar um médico do convênio ou caçar um médico particular, né? Convênio você vê quem tá disponível, vai. Tem agenda? Tenho, beleza, preciso agora, vamos. Agora particular não, você vai fuçar a vida do cara no Instagram, você vai ver como que ele pensa, o que ele acredita, medicina integrativa. Olha como o posicionamento é importante. Exatamente. Aí já é o posicionamento real da pessoa e como ele empreende usando o posicionamento da autoridade dele. E aí a galera do início da jornada não tem competências empreendedoras desenvolvidas. Sim. E aí vende na lojinha ser médico o jeito que sabe vender, que é assim, tipo vender água. Sim. Todo mundo precisa de água, então ele vende a água vende dele ali para fazer barata. os plantões, ele mas não mais é rápido e recebe porque o valor. O que eu sinto, eu queria Agora, muito qual o problema? Seria o conceito de dinheiro. Então, o dinheiro, balizador a moeda, dele é moeda. É o dinheiro. Então o dinheiro vira para a grande maioria dos médicos uma moeda um de recurso, conversão pelo tempo que ele vai disponibilizar. Tá, para possuir. Para possuir o então dinheiro. Aí vai muito legal que nós vamos fazer uma analogia muito legal entre o marketing digital ou a comunicação através das redes com a cultura do médico. Tá? A minha mensagem, né, relacionada aos médicos seria em colocar na cabeça deles de que dinheiro é apenas uma ferramenta em que ele vai trocar o valor real do dinheiro pelo tempo disponível. Por exemplo, o médico, quando termina a formação, ele quer se equiparar a algum nicho dos médicos antigos, né? Os médicos antigos são médicos de renome, que usavam boca a boca para poder se expressar. Tem um lastro, né? Tem um lastro, tem uma família rica. Hoje, a maioria dos médicos fazem fiéis, vão para outros países mais próximos para poder voltar. Estão já no início da carreira, já endividado,
porque precisa pagar esse FIES, não Tem. tem um lastro familiar que dá um suporte. Ó, meu filho, ó, você formou, toma aqui uma clínica, você já formou, comece por aqui, ó, eu vou bancar sua especialização, faça, depois volte. Então a maioria dos médicos não estão inseridos mais nesse Isso. contexto. Porque, na verdade, olha que legal que eu acho que o teu trabalho é incrível, viu, Agnello? Porque assim, ó, você falou do médico mais antigo. Então vamos falar ali de pessoas que estavam se formando nos anos 80 e começo de 90. Isso vinha de um lastro familiar. Muitos Sim. dos médicos nesse momento, muitos não queriam, ele queria ser surfista, jogador de futebol, artista, ele não queria ser médico, só que ele vinha de uma família de quê? De médicos. De herança, Isso. de Então, médicos, se você exatamente. vem de uma família de médicos, automaticamente esses médicos já venderam tempo muito e fizeram Esse recurso. patrimônio, só patrimônio. recurso. Então ele começou com um lastro financeiro também, tá? E Aí, com toda a estrutura favorável para que ele para crescer. terminasse médico e Exato. crescesse Isso dentro da quando não pega medicina. aqueles exemplos bem específicos, mas é natural e comum no meio médico que assim, eu tive um amigo, vamos lá, o nome dele é Fulano, tá? Certo, Só que é o Fulano Neto. exatamente. Porque o Fulano tem o Já Fulano vem Júnior, que três é o pai, gerações ali. e o Exatamente, três Fulano, gerações. Neto. o vô, que é o principal. E todos Patriarca. eles médicos, todos eles ginecologistas, porque Sim. você herda a carteira de cliente. Exato, é isso que eu ia falar agora. Você tem uma carteira, você tem os leads, os carteiras de clientes. Tudo já Só que sedimentado. acontece que eu acho muito legal. Eu gosto muito do movimento do ser humano, né? Mas eu também vejo que a tua história representa muito esse métier de pessoas que eu vou citar aqui agora. Você não tinha médico na tua família, Não. você não tinha pessoas ricas na família, você tinha uma história que foi desenhada para você ser prisioneiro de uma sociedade falida. Sim. Aí você falou, nem a pau, Juvenal, eu vou me formar, eu quero cuidar de vidas, eu quero fazer com que as pessoas tenham mais saúde e eu automaticamente vou ganhar dinheiro com isso. Teve foco, objetivo, foi lá e se formou. Você não teve esse lá, você teve que construir. E aí você um certo dia, com certeza, quebrou, aí você se reergue de novo, Sim. fazendo plantão, atendendo o SUS, atendendo um outro hospital, vendendo seu tempo. Quando foi que você teve o start que a energia chamada dinheiro precisava ser reinvestida na própria energia para ela amplificar a explosão da performance? Quando foi isso na tua vida? Eu vim de família pobre e precisava muito estudar. Então, qual era o conceito de medicina para mim naquele momento? Né? Impossível. Como é que eu vou ser médico? Olho para os pares médicos, né? O estudante de medicina na época, todos brancos, todos em bairro nobre e que já tinham histórico familiar. Então, pronto, o que é que eu precisava fazer? Tinha que estudar, tinha que dar o gás muito mais do que eles e Sim. procurar cursinhos paralelos, porque minha educação, educação básica toda falida. Porque eu vim de escola pobre, né? Escola ensino fundamental, não era particular, era tudo público. Então tinha uma grande dificuldade de me equiparar até no vestibular com esses estudantes. Então precisava muito tentar chegar próximo e para isso eu tinha que fazer curso grátis, entrava no pré-vestibular e pedia mesmo para fazer de graça, sentado no chão e tudo, porque é uma luta. E é quando você se forma, imagine, eu vendia fruta, verdura e legumes, ganhava R$1.000 no mês, já era muito alto. Quando eu termino medicina, 1.200 é um plantão de 12 horas. E aí o que é que eu precisava? Eu precisava me equiparar aos meus pares, né? Poxa, aquele médico ali tem uma casa de praia. Poxa, aquele outro ali que se formou tem um carrão, né? Um BMW e tal. Então eu preciso ter isso também. Então o que é que a gente faz? Você puxa tudo até pro presente. Todos os sonhos. Com o quê? Com o meu tempo. Sim. E aí eu percebi. Porque uma casa financiada é 30 anos. Um carro são mais de 20 mil horas da minha vida que eu preciso para poder pagar. Né? Uma casa de praia que eu nunca vou usar, porque eu vou ficar todo atrelado nesses plantões. E acabei entrando em onde? Na estatística brasileira. 73% dos brasileiros são endividados. E qual foi? 73%. E nesse momento, eu gosto muito que é o seguinte, assim, as nossas cicatrizes, eu sempre falo assim, o nosso maior inimigo do próximo sucesso é o seu último sucesso. Sim. Agora, eu como skatista profissional, sempre foi assim, o meu tombo me levava ao acerto com mais, convicção e objetividade. Né? Então, assim, aí você entrou numa estatística e gerou uma dor em você, Sim. uma frustração, uma tristeza. Tem pessoas que nesse lugar desistem.
Sim. Ou mantém, né? Um padrão de vida Ou vai se enganando, totalmente vira um personagem. Corrida dos ratos. E ia me transformar num médico de 60, 70 anos, barrigudo, obeso, com cardiopatia e infartando no plantão. Depressivo, tendo que pagar várias coisas, morrendo e não deixando nenhum patrimônio para a família. Deixando dívida. Só dívida. E agora vamos falar, e quando foi o momento que você entendeu que você precisava colocar os pés no chão se você quisesse ser um milionário nessa realidade? Como você enxerga isso? Como foi o momento? Foi até engraçado, né? Porque eu conheci uma pessoa que vende seguro. Imagine, né? Que essas pessoas que vendem seguro para médico se enrola todo, né? Acaba comprando mesmo. Sim. Vários tipos de seguro, com antecipação, resgatado. Ele falava muito de investimento para mim. Virou um amigo meu. E aí falou, rapaz, do jeito que você tá errado. Muito bom isso. 30 anos da sua vida você vai ficar pagando um financiamento de um imóvel. Imagine o financiamento do meu imóvel na época, R$6.500 por mês, só de financiamento. Carro do ano, R$2.500, R$3.000. Só aí quase R$10.000. Fora os custos agregados, né? Não, fora os juros. Planejamento e juros embutidos. Eu tinha uma despesa pegando toda essa parte de imóveis embutidos, de carro. Tinha 2 carros sem precisão. Casa de praia também comprei sem necessidade, nunca ia. R$45.000 de despesa por mês. Ganhava 40. Tava bom. Ganhava Top, 40, não, então você tinha uma despesa de de R$45.000. cara você já tinha 60 mil negativo ano. Eu precisava usar os juros, cheque especial, tudo, e tendo que dar mais plantão, trocas. Então a minha troca mesmo para poder pagar era com a minha hora trabalhada. Isso tá errado. E quando Isso foi tá que você errado. bateu a cabeça e falou, não, tá errado, eu preciso Tive que jogar tudo para cima. começar de novo. Foi a maneira disruptiva minha. Você Porque eu não tinha nada, eu era uma pessoa nada. Era R$1.000 ali por mês, uma relação que eu tenho com o dinheiro é tranquila. Sim, sim. E depois de ver pessoas prosperarem e o dinheiro correr atrás dessas pessoas, eu acho que o propósito é que move. A missão ali, a né? missão, Traz o propósito. Tem um propósito de levar a independência financeira para os médicos estudantes de medicina, mostrar que eu caí nessa cilada, nessa corrida de plantões. Então, isso me move. Bingo. Então, eu não precisava mais dessa vida. O que é que eu fiz? Parei de pagar o financiamento. O que é que acontece depois de 3 meses, quando você não paga? Toma tua Uma casa. Caixa, tomou. Móveis embutidos, fiz um Faz muito ajuste. tempo, a casa vai pro leilão ainda, eu posso participar ou já... 4 meses. Mas já foi, já foi, rápido, muito rápido. Não, mas já queria entrar, quantos anos atrás entrar. isso aconteceu? Aí isso aí tem uns 6 a 7 anos. Tá, bem não. recente. Bem recente. Tá. Agora eu vou para poder linkar aqui, a gente tá falando do offline, da cultura, dos médicos e tudo mais, da dor de perder, de se endividar. E eu tá vejo a medicina, desculpe te cortar, Tudo bem. totalmente depravada, né, daqui a 5, 10 anos. Sim. Porque o nível de qualidade está nivelado para baixo. sentido? Em que Médicos ângulo? sendo formados Sem qualificação. sem qualificação. Vai voltar agora com revalida totalmente incerto, que você não sabe como é que vai ser esse revalida para esses médicos. Mas Vão aceitar valores minúsculos de plantão. Aham. E quem está se formando agora já vai começar endividado, porque não vem de uma família rica, e não vai ter mercado de trabalho. Porque esses médicos que estão chegando vão querer plantão que antes era R$1.500, R$2.000, 12 horas, hoje já está R$1.000, R$800, 12 horas. Mas e como um médico endividado, quando você nesse momento agora, como fica a tua cabeça? Se eu soubesse que você estivesse nessa situação e eu quebrasse um braço, eu nunca ia em você. Sim. Porque você não tá com a cabeça para me atender. Então como fica a cabeça de um médico endividado, sem saúde, triste, tendo ainda que entender uma vida? Sim, primeiro que ele não vai se especializar, né? Ele vai ficar nessa vida a vida toda. Só plantão, é depressão. Mas e como que isso influencia diretamente na qualidade de atendimento? Péssimo. Sim. Vai atender clínicas populares, que é R$20, R$30 a consulta, vai ter que ganhar por volume. Então quem se lasca é a população. Sempre. E aí, Sempre. então, É só você lembrar todas as vezes que você foi Sim. no plantão, né? Foi lá, foi na Chateado, emergência, vai no médico de chateado. plantão, você pega o médico de plantão, você nunca vê um feliz. não. E aí a tríade, né, acaba sendo afetada, né? Você não vai ter saúde física, não vai ter saúde mental, né, e não vai ter saúde psicológica, né? O que é que acontece? Depressão. E o que leva ao quê? Suicídio. Hoje a maior parte de suicídio na área médica é em relação à financeira. Meu Deus. Hoje a maior parte da população em geral, né? Digo médico, mas a população em geral. De traições e de dissenso na família é a questão financeira também. Meu Deus. E a parte mais doida é que
a gente não tem inteligência financeira em nenhuma das Exatamente. escolas e também não tem nas faculdades. Talvez tenha nada de economia. Olha lá, não sei pouco, qual é a né? grade curricular da faculdade de economia. Eu não fiz temos, nenhuma, é. mas assim, médico não tem. Não tem. A gente não tem a competência de empreendedorismo, a gente não tem a competência de nem para fazer a gestão dos recursos, muito menos para caçar mais recursos, né? E o que é interessante é que a educação financeira está embutida em todo mundo. Todos. O que é que falta? Todos. Prática. Ah, Por quê? Todo mundo sabe que se você não fizer uma reserva de emergência, se seu emprego te demitir, você tá ferrado. Todo mundo sabe que você ficar vivendo no alto padrão, desnecessariamente, vai chegar um momento que a conta não vai fechar. sim. Todo mundo sabe que se você ficar se endividando em cheque especial, comprando muita coisa a prazo, vai chegar um momento que vai embolar todas as parcelas que você precisa pagar naquele mês e não vai fechar eu a conta. aprendi a não vai. trabalhar com o que eu tenho no bolso. Minha vida pessoal é o seguinte, eu Exatamente. tenho 10 reais no bolso, o que eu consumo é 10. Porque a empresa é diferente, porque a empresa você tem que alavancar ali. Mas uma coisa que é muito legal... Pessoa física, dívida, terrível. É isso. Nenhum juros da dívida, ou nenhum juros de investimento supera o juro da dívida. Nenhum. Se Agora, alguém te prometer 10, 20% ao mês, é pirâmide. olha que Cai loucura fora. aqui que Não, É. Só tem isso, empreendendo. né? Só vai sair empreendendo. dessa só empreendendo. Só empreendendo. com inteligência. Total, porque assim, ó, teve uma época que eu fiquei, eu lembro, teve um mês marcante pra mim que eu tava, sei lá, 85 mil no mês em cheque especial e sem saber como fazer a grana do mês. Caramba. E eu já tava há 3 meses pagando cartão com cartão. Eita. Mas no quarto mês eu resolvi tudo, numa tacada só. Empreendendo, Sim. entendeu? Que é o exponencial, né? Exatamente, empreendendo. Mas se não tivesse como a chave, o caminho em empreendedorismo no meio, não ia ter como. Eu ia se lascar e cavar uma cova Sim. tão grande, tão Mas grande. você viu que loucura? É. Se você estiver... O que acontece com o nosso cérebro, e é normal isso com as empresas, com as pessoas, com as casas, é que se a gente está numa situação muito confortável, né, gera para muitas pessoas conformismo, não autoridade. Porque conforto tá ligado à autoridade. Sim. Nós estamos aqui falando de temas que a gente vive, é verdade. Pra gente tem que estar fácil confortável falar, aqui. Não teve nenhum script, é só a gente abrir a Exato. boca e falar. Aham. E aqui, na verdade, se for ver as histórias dos 3 aqui, tem uma jornada do herói. Aham. Pô, quem não quebrou? Lógico. Cara, eu Você não quebrei quebrou muito ainda, cedo. cuidado, é só Exato. o tempo dirá. Não, e quebra logo, quebra logo. Eu recomendo que você É, se arrisque. Assim, quebra logo. E quanto mais cedo quebrar, melhor. Melhor. Porque assim, Tem uma história de investidores americanos, hoje que mudou muito por conta Aham. do digital também, mas antigamente, ali nos anos 90, começo dos anos 2000, era assim, você ia buscar um investidor americano, primeira pergunta que ele falava, quantas vezes você quebrou? É. Nenhuma, então volta, quebra 5 e depois me procura. eles respeitavam você a partir de 3 vezes, né? Exato, é porque assim, que se você tivesse, cara, essa evolução ali da dor, porque a dor, ela faz com que você se move de maneira mais inteligente e ágil. Então, assim, a grande maioria das pessoas, elas ficam numa zona de conformidade. Uhum. Ó vida, ó céus, né? Que é tipo, cadê? Não vou ter minha calói, se comparando, olhando. Por isso que a audiência de Exatamente. novela é muito grande. Então, assim, quantos livros você lê hoje em dia por ano? Eu faço um planejamento de 1 por semana. Então tá. Então a gente Que tá bom falando que você não de perguntou pra mim. 36 livros em média por ano? Por mínimo, né? 36 mínimo por ano. É isso mesmo. Não, 48. 48, 4 por mês. 4 por mês. Então 48 por mês, então no mínimo Caraca. 36. Isso aí, mas Eu vou assim, perguntar pra sua esposa. não, qualquer homem, mas se você for conversar com qualquer pessoa de sucesso, é no mínimo 20 livros por ano. Mínimo 20. Mínimo 20 por ano. E assim, mas o que acontece? O digital veio para quebrar alguns paradigmas. Então, o que é muito legal, a cultura, a história do Felipe, assim, eu conheço um pouco da história dele também ali, cara. O cara trabalhava, ele pode até falar, meio porteiro de prédio, ele depois vai lá e vai viver outra vida. Só que acontece, essa dor que ele sentiu ali, que ele estava negativo 85 mil, não sabia como pagar, pagando cartão com cartão. Às vezes, se bobear, pensando já em pegar uma maquininha pra passar pra sacar o dinheiro. Sei Quase. lá. Quase fazendo isso. Tem muita gente que faz isso. Não, é que eu tinha soluções mais imediatas. Não não. teria usado também. Mas por quê? Por que eu tô falando tudo isso? A rapidez do resultado foi por conta do digital. Total. Esses caras que são médicos não têm essa não tem inteligência. essa dinâmica, não tem. Não tem. Então, assim, você aprendeu, você hoje em dia ensina a pessoas, tem 2 infoprodutos falando de finanças, voltaram para médico, mas eu acho que qualquer ser humano poderia fazer. Sim. Um é iniciante, né, para se organizar, e o outro já é de finanças, não é isso, né? Uma finanças saudáveis, onde eu mostro um planilhamento. Gestão. O médico ele vai entender o quanto ele ganha, não é líquido, tem que deduzir imposto, custos agregados, custos ocultos que ele nem sabe. E do líquido eu ensino como ele deve poupar
para que sobre um dinheiro e com esse dinheiro sobrado ele comece a investir. Porque nada adianta ganhar muito. Legal. Como eu falei na minha história anterior, né? Ganhava 40, mas tinha um custo de 45, 50 mil. A conta nunca vai fechar. Quanto tempo um cara investiu? No teu curso você fala sobre investimento. O segundo produto, que é o médico milionário. É isso. Me fala agora, vamos falar agora um pouquinho, só deixa um gostinho, não vai ficar abrindo muito não, se quiser vai lá, acessa e compra o curso. Compra o curso. Mas assim, o médico que ganha, vamos falar aqui da realidade de São Paulo. Eu acho que se um médico mediano em São Paulo consegue tirar uns 30 mil mês. Tá? Se ele não se especializar, for fazer um PSF, 10 mil, mais uns plantões nos dias, 25. Tá, 25 mil. Bruto, né? Tá. Aí, 20 mais ou menos ele vai ser líquido. Tá, então assim, o que você sugeria pra esse cara agora? Porque com esse cara que ganha 25, ele já gastou 35 no mínimo em São Paulo. Comendo, restaurante, vai lá, roupa, tal, status, dress code, o sapato, a bolsa, o relógio, tá. Aí ele tá com o cartão de crédito dele Black. Porque a gente tá falando, a gente tá lá no Itaú com Black e tal, então vamos falar aqui, ó. Você tem um score mentiroso, que não representa a realidade dele. Aí, vamos lá, você tá falando que muitos dos teus alunos é o cara que tá recém-formado para ele já começar, porque esse teu carinho por essa área, né? Essa área, esse meio, é interessante, porque o recém-formado tem a vida inteira ainda para fazer da forma certa. Exatamente. Mas nesse momento existe muitos médicos já de 15, 20 anos de formação, já de formado, já atuando, que tá endividado e vivendo uma mentira. Um cara desse, como você daria... Que dica que você dá para um cara desse que mora nos Jardins, num apartamento, paga 12 mil de aluguel, 10 mil de aluguel, pacote de condomínio aluguel, ganha 20 líquido e gasta 30, carro financiado, alguns móveis, computador, celular, relógio financiado. É difícil demais fazer essa ruptura. Eu vou abrir mão de tudo isso para começar da forma certa. Não tem outro jeito. Qual é a dose? Existe dose homeopática para o cara começar a se desprender de algumas coisas para começar a arrumar? Quanto tempo demoraria para ele começar a pensar em investir? Sim. Primeiro que ninguém vai ficar rico ou liberto financeiramente investindo pouco. Não tem como. Legal. Até chega a R$1 milhão com R$100, R$300 por mês. Vai Vai levar 30, inteira, 40, 50 Não, anos. aí é loucura. Aí o R$1 milhão Nenhum não investimento, vale tanto, né? Não vale. Nenhum investimento, o percentual de lucratividade ali, de rendimento, vai superar os financiamentos que ele fez. Não tem jeito. E nada ele vai conseguir atropelar para poder conseguir um valor excedente maior do que 10 mil, por exemplo, por mês, para que ele consiga investir. Então, assim, não tem jeito. É viver com um degrau até 2 degraus abaixo do que ele pode viver. Senão a conta não vai fechar. Então vamos Isso lá. eu tô falando da realidade de um médico que não tem um lastro familiar. Tá, mas vamos Quem lá tem um lastro então. familiar que já recebe uma casa de herança, já recebe um Não, mas a gente tá carro. falando desse cara, o cara que tá pagando esse tipo... O cara tá pagando, tá endividado. Meu irmão, endividado. eu acredito que muitos dos médicos com 20 anos de carreira que estão nessa situação podem até ter vindo de um laço familiar de médicos. Só que ele já torrou tudo. Ele já não tem. Sim. Então depende dele. Então vamos lá, vamos falar de forma prática. Um cara que ganha 20 mil líquido, ele tem que... Começar pelo fim. Quanto que ele tem que investir por mês para em 3 anos ele ter R$1 milhão? A conta que, assim, o Médico Milionário é um produto que eu tenho, que eu desenvolvi, em que Décio Bazin, até um brasileiro ele estipulou uma metodologia para que você consiga identificar empresas sólidas, resilientes, receitas crescentes e que desenvolvam uma metodologia de entrega de dividendos no mínimo de 6% a 8% ao ano. Boa. Né, dividendo que cai ali recorrentemente. Lógico, tem empresa que vai cair mensal, tem empresa que é trimestral, bimestral, semestral, uma vez no ano, que é anual, mas ele desenvolveu isso. O que é que eu fiz? Eu fiz algumas modificações, de que a gente vai olhar nessa carteira a cada 2 anos e vai modificar. Como assim a modificação? Eu vou vender algumas, quando eu conseguir um lucro pelo menos de 25% a 30%, e vou manter as outras que ainda têm ainda um potencial muito grande de ter uma alavancagem maior. Então, com essa estratégia, eu consigo seguramente 12% ao ano. 12% ao ano. Claro, vai ter uns picos de venda, eu posso apostar nas small caps, posso apostar em algumas outras empresas que vai dar aquele boom, né? Vou comprar uma empresa bem barata, se o presidente falar uma besteira agora e cair 30%, 40%. Mas é o que você falou, né? Posso apostar, né? Posso apostar, mas um percentual menor. Então, o que é que eu falo para esse médico que já está todo endividado? Não tem jeito. Aí dá um passo para trás. Não, mas quanto que ele tem que investir por mês? Pelo menos na minha estratégia,
12 mil reais por mês, em 3 anos e meio a 4 anos, ele consegue 1 milhão de reais. Se o cara ganha 25 mil bruto, 20 líquido. Ele precisa 50% do seu custo de vida dele todo. Downsize total. A resposta é sem downsize não exato, chega. então é isso aí. Então, Ou empreende para poder Ou fazer 12 mil a empreende mais. para poder antecipar. Isso que eu ia perguntar agora. Eu ia falar isso pro Felipe. Felipe, o que você acha de cortar custo ou aumentar a receita? Qual que é a área que você mais curte? Certamente aumentar a receita. Eu também concordo. As 3 vezes que eu já quebrei, eu nunca deixei de ir num bom restaurante, cara. Porque assim, é muito natural você... Cara, teve uma vez que eu quebrei padrão, né? e eu tava na Europa. Aí que eu me toquei, quebrei. Eu estava em Paris, na Disneyland em Paris. Você fica assim, cara, quebrei. Sim. Mas sabe aquela história que você sabe... Eu não vou descer. Se você não vou descer, eu vou ter que subir. Entendeu? Claro que você para de fazer algumas táticas mais arriscadas, algumas coisas muito doidas, mas eu sou totalmente contra o downsize como primeira opção. Downsize é você diminuir o tamanho, né? Como uma primeira opção. Porque é doloroso, não vai ajudar mentalmente, na saúde mental da pessoa, não vai ajudar, é bem doloroso, só que também não funciona, isso que eu vou falar agora, para quem já não tá empreendendo. Exatamente. Não tem uma... Igual um tubarão que sente o cheiro do sangue de longe, você já tem que ser um tubarãozinho em relação a empreender, porque senão é muito arriscado no início. Até você desenvolver a competência empreendedora de gerar receita, às vezes, do nada. Que não é bem do nada, mas vamos imaginar assim, ludicamente do nada. Mas eu, Felipe, sou totalmente contra. E falo isso para os meus amigos, assim, amigos mais chegados que irmãos. Tá quebrando? Vai quebrar? Tá tudo bem. Só não desce do jogo. Não desce o nível do jogo. Porque senão fica muito... Quando você desce o nível do jogo, você pode se acostumar com níveis mais baixos. E eu já vi isso acontecendo com as pessoas ao meu redor. Então, por eu não descer o nível do jogo em muitos aspectos, e não é aquela coisa, não vou ostentar o que eu não tô podendo. Não é isso. Não é pros outros. Eu caguei pro que os outros pensam. É sobre o que eu penso a respeito de mim. Se eu aceitar menos, eu vou descer o nível do jogo, o level do game, e aí pode ser que eu me acostume com aquilo. E aí eu começo a pensar, não, aquele jogo de cima não é pra mim. Quando, na verdade, eu boto pressão atrás e falo, cara, já era, tem uma cenoura correndo atrás de mim. Eu preciso sair correndo. Eu preciso fazer acontecer. Então, às vezes que eu quebrei, eu nunca desci o nível do jogo. Então, porque tem uma diferença, né? E todas as pessoas, todos os médicos, eles vão ser empreendedores? Não, com certeza não. Empreendedorismo não é pra todo mundo, porque nem todo mundo vai querer empreender. Na verdade, assim, dói. Empreender dói. Eu empreendo desde muito cedo. Então, eu comecei a empreender de verdade com 8 anos de idade. Quando meus pais não tinham dinheiro para comprar caderno e livro para mim. Uhum. E aí você fez o quê? Eu peguei um amigo que tinha, xeroquei tudo, customizei uma capa de madeira muito louca, fui para a escola com vergonha de mostrar aqueles livros. Quando eu abri, todo mundo queria comprar o meu. O que eu fiz? Comecei a vender os livros customizados. E eu juntei esse dinheiro. Perfeito. Essa é a ideia. Com 12 anos... É isso. Com 12 anos eu tinha comprado um trailer na Ilha do Governador. 12 anos de idade, um trailer para vender sanduíche. Velho, acabado. Reformei, peguei um skatista amigo meu, começamos a vender sanduíche, papapá, na época cerveja, suco, perto do Hospital do Fundão. Atendia médico. Não, e adianta agora, você quando foi skatista profissional, você falou, eu abri mão do meu salário. Eu abri mão, exatamente. Porque na verdade quando eu tinha patrocínio de marcas estrangeiras, eu entendi que o meu senso empreendedor era multiplicador. O dinheiro, eu sei que o dinheiro... Cara, minha mentalidade é assim, hoje, lógico, com 3 filhas, esposa, né, algumas pessoas colaboradores que dependem das atitudes, decisões, eu sou muito, cara, vocês me conhecem ali, eu sou muito de jogar mesmo, acreditar e fazer acontecer. Né? Arrojado. Mas, o perfil do investidor, você é o arrojado. Mas o que eu vejo hoje? Naquela época era muito mais. Então eu sabia assim, cara, calma, eu tô passando fome? Não. Quanto que eu tenho de recurso? Vou multiplicar por 4. Vou dormir na rua? Não. Não vou dormir na rua. Vou passar fome? Não. Tá bom. Vou vender meu carro? Vou multiplicar esse dinheiro. Aí eu montei uma distribuidora na época e quando eu vi, eu falei, calma, eu tenho um centro de distribuição. Distribuidora de peças, né? De skates. Porque você abriu mão, né? Soft good e hard good, né? Eu tinha uma marca de roupa, eu já tinha montado uma marca de roupa. Então soft good, toda a parte de confecção, e os hard good, que eram os acessórios. Nesse momento eu falei, cara, eu não quero ganhar salário, me dá em produto.
porque eu recebia produtos vindo de fora. Produto de skate, montar skate Shape, mesmo. roda, eixo. E aí eu consegui o quê? Multiplicar por 4. No começo eu brincava que era um caixa 2. Depois virou um business. Que eu pegava, sei lá, 5 mil reais, transformava em 20 no mês. Então eu comecei e reinvesti. Então, eu também não tive na minha família uma cultura de de finanças voltada ao investimento. De quê? De comprar dinheiro. Hoje, na minha empresa, eu penso. Eu pego ali, divido em 3. Uma fatia ali é para comprar dinheiro. O que é comprar dinheiro? Investimento. Tá? E os outros é fluxo de caixa, dividendo e tal, custo fixo e tal. Mas o que acontece ali que eu penso muito aqui, que a gente não tem essa cultura, os médicos não têm essa cultura toda vez que eu tô numa dificuldade, minha esposa também sabe, eu penso muito igual o Felipe, é muito ruim cortar custo, é uma energia muito down, muito baixa. E na hora que eu tô pensando assim, eu tô investindo. Tá? Porque eu não sei se alguém que tá ouvindo a gente já passou por isso, mas tem vezes que você tem dinheiro aplicado e você não pode sacar. E você deixou você tá sem o quê? Você tá sem fluxo de caixa. Não, total. Igual essa vez que eu falei, quebrei, mas peraí, eu tava com $500 mil em patrimônio mobilizado. Sim. É isso. Aí você pode, deixa eu apertar um botão, liquida e resolve. Falei, não vou fazer. Por isso que investimento e finanças é muito legal, porque você pega ali 30%, põe em resgate 1 mais 2 no máximo, resgate imediato, você tem um fluxo de caixa, você tem um background. A gente precisa ter suporte. Quando a gente não tem família que está por trás da gente para nos ajudar, pai, me empresta aí 50 mil, ou me adianta aqui, você não tem isso, você tem que construir e proporcionar isso para o mercado. Então, eu gosto muito toda vez. E eu tô nesse momento também, gente. Eu tô no momento que é o seguinte: tô com fluxo de caixa muito alto? Não. Tem patrimônio? Tenho. Tá. Mas agora eu tô abrindo mais 3 braços diferentes que eu sei que vão ser braços milionários. Mas o que me move? A energia de fazer o novo, que o novo ele é atraente pra caramba. Eu já me pego pessoas que têm competência para colaborar e fazer com que a gente chegue juntos no objetivo. Aquela parada, sozinho você chega rápido. E junto chega mais longe. Mentira, junto você chega mais rápido e mais longe. Sim, é só usar as ferramentas certas. Usar o digital a teu favor, o brand a teu favor, o posicionamento a teu favor, o financeiro a teu favor. Então você tem que trazer o quê? Então eu acho assim, o que me move para fazer um projeto novo é o meu momento atual e toda vez... Sabe o poeta? Tá deprê. Traiu, escreveu um monte de poema novo. O cara que compõe uma música, né? Vai lá beber uma pinga, a mulher compôs um monte de música. Tá? A minha inspiração é exatamente a pressão que o mundo é bruto. O mundo vai tentar te jogar no chão o tempo inteiro. Agora você tem uma opção. O skate me ensinou muito isso. O skate me jogava no chão. A minha opção era ficar reclamando, não, eu já levantava, ficava com mais rápido, pegava mais impulso, com mais força, fechava a cara por aquele obstáculo e dava manobra com mais vontade de acertar. E a vida do empreendedor é assim. Vai jogar, economia, o político tal que entrou. Só que é o seguinte, o negócio que é legal, o que move o planeta é a iniciativa privada. Quem paga os impostos são os empresários. Então a gente faz isso. Os empresários digitais fazem isso. São os empreendedores, os intraempreendedores, né? Exato. Os colaboradores que empreendem dentro de um negócio. Todo mundo que tem coragem de pegar e fazer acontecer. E não que os outros não paguem, né? Mas... A gente é a onda que bate com força na areia, vai e volta e vai e volta. Mas o que te move a fazer isso? Cara, desfrute. Tá, então é o resultado. O que te move a fazer isso? Propósito. Olha que loucura, mas eu gosto muito assim, propósito é muito legal, mas só vive propósito quem executa a missão. Então você pagou o preço, executou a missão, então você vive o seu propósito e desfruta. Olha como tá linkado as coisas. O que me move a fazer isso? Sabe o que é? Achar numa multidão de 50 pessoas, uma pessoa grata que vai aprender através, vai viver a experiência. E vai por quê? Porque a minha história de brand é gerar a experiência, gerir a experiência e os sinais a favor do crescimento e o posicionamento. Então assim, se eu hoje chego agora, cara, não tem problema nenhum, gente. Se Deus estiver comigo, eu vou estar em qualquer lugar. Tá? Mas se hoje eu chego num lugar que o cara me respeita, choramingando, falando assim, vamos vencer o mundo. Quem que vai vir junto pra gente vencer o mundo? Então, por mais que a minha situação, eu tenho uma parada muito doida. Eu posso estar aflito. Empreender gera aflição. Caraca, tá? Pelo amor de Deus. Tem dia que você vai dormir pensando, acorda no caos, você fala, cara... E aí você tem que controlar aquela ansiedade. Você fala, peraí. Mas surfar o caos... Eu gosto. É muito legal. Nossa, eu gosto. É muito legal. Eu não sei se eu gosto mais do que eu deveria gostar, mas eu gosto. Então, o que é isso? O que me move é isso. Porque assim, na hora que eu surfo o caos,
Cara, assim, eu gosto muito disso aqui. Tem uma frase que eu uso muito, assim, que eu me preparo pro melhor sempre. O cenário tá sempre preparado pro melhor. Favorável. Mas eu me capacito para o pior. Sim. Então, assim, poxa, eu vou gerar tudo a favor para quê? Para surfar o caos. Porque quando eu vou surfar o caos, eu vou mostrar para as pessoas que eu amo, as pessoas que estão diretamente ligadas e próximas, as pessoas que estão indiretamente ligadas e próximas, que é possível fazer as coisas da maneira certa. Então, falando de maneira certa, eu falo assim, as pessoas confundem muito a questão do branding com marketing, com barulho, com movimento. São tudo ferramentas. Com designer, né? Com Design, social media, com dress code, né? com Canvas, né? Canvas. Mas o que acontece? O que te fez vencer foi não ter vergonha da tua mensagem e da tua cultura. Porque através das suas dores, né, de vocês dois, a gente gerou através das nossas dores o nosso mapa cultural. Eu chamo de DNA cultural. E não existe um posicionamento real se você não tiver um mapa cultural claro. Então, como você traz um mapa cultural claro, físico, eu tô aqui, tô te tocando, tô sentindo teu cheiro, pra internet? Aí tá, vou conectar com uma coisa, né? Teve uma pessoa que falou uma frase bem legal esses tempos que eu assisti uma palestra. Não são os anos que te trazem maturidade, são os danos. Muito bom. Porque assim, você pega uma pessoa que tem... Eu tenho 29, mas... Não é porque eu tenho 29, não é porque eu tenho 29 que Cada lado, né? se eu sentar com uma pessoa de 60, a pessoa vai ter mais maturidade do que eu. Sim. Sim. Porque não são os anos, são os danos. Tanto que eu As converso... cicatrizes. Exatamente. Cada pessoa carrega. A cicatriz, tem cicatriz que tá aberta ainda. Tem algumas que já... Como que é? Quando curou, médico? Cicatrizou. Cicatrizou. Não, pô, eu queria uma palavra mais técnica, vai. Tem alguma melhor que Tem essa? uma queloide. Pronto, queloide. beleza, Fibrosou. Não, cicatriz com queloide é animal. Animal fica não bem. esquece. Não esquece, fica ali. Você lembra? Então, cara, se são os danos que te trazem maturidade, como se diferenciar numa multidão de iguais? Mostrando os seus danos levados, mostrando as suas cicatrizes, mostrando as suas queloides. Então é não ter vergonha, né? Exatamente. Assim, primeiro, tô nem aí pra minha reputação. Não tem necessidade de aprovação. Total. Não tá preocupado com a sua reputação. Né? É muito mais sobre jogar um jogo de honra e não reputação. Então não é reputação, é construção. Exatamente. Você sempre tá reforçando a sua honra e não tô nem aí pro que o Gabi vai falar do Felipe. Não é sobre o ângulo do que o Gabi vê o Felipe, mas é sobre o ângulo que o Felipe vê o Felipe e isso eu transbordo e representa pra mim e como isso transborda de outras pessoas, né? provoca danos nele. Sim, danos assim positivos e danos Positivos. negativos pra ele falar, caraca. Porque às vezes a minha história, pô, eu sou um cara que só beijou uma pessoa na vida, que é a minha esposa. Eu tô com ela há 11 anos. Caramba! Então quando eu falo Que isso... legal isso! Pra Ela outras tá ali pessoas- ouvindo isso. Tá ouvindo? Exatamente, tá. E aí quando eu falo isso, tem gente que isso gera um dano na pessoa. É animal isso. Porque a pessoa cultural, foi por né? outro caminho, É, cultura, entendeu? né? E isso é bom, porque faz a pessoa... Opa, Refletir. caraca, se É. eu tivesse... Não dá pra voltar no tempo. Mas você pode falar isso pra sua filha. Sim. Entendeu? Falar isso pro seu filho. E isso gerar maturidade pra você e você transbordar essa maturidade já mastigada pra outras pessoas. Voltando pra digital. Quando a gente revela os nossos danos, aí é o quê? Através do nosso storytelling, da nossa jornada do herói. Do nosso... o herói relutante. Todas essas camadas, esses frameworks, templates, blueprints, receitas, formas de você elevar a sua identidade, revelar a sua identidade, contar a sua história... te destaca e te tira de uma multidão de iguais e você começa de fato a viver a sua identidade e você consegue levar a sua identidade para a internet. Porque, por exemplo, vamos pensar no mundo médico, Sim. principalmente no mundo, nessa fatia de cirurgiões plásticos, dermato, tá? A galera acredita que posicionamento de alto valor é você tirar uma foto com uma Chanel. E não é. Posicionamento de alto valor é a pessoa ter uma identidade clara e revelada e muito bem transmitida para as pessoas que a veem. Sim. Entendeu? Sim. E, então, isso é sobre você saber usar o seu storytelling, a tua história, a tua vida, Gera experiência os seus no próximo valores, que você os quer seus atributos, atrair. os teus arquétipos, né, os seus tons de voz, tudo isso e transmitir através do seu brand, através de estratégias, de táticas, usar o meio digital para isso, porque a gente pode falar. O que eu gosto muito é assim, né? O que Muita você falou gente, do né? marketing. Você falou exatamente que qualquer área. Eu gosto de provocar isso pra galera entender
que não existe diferença. Eu tenho aquele jargão que eu falo, brand não se fala, se vive. Se vive. Uhum. Porque é o seguinte, gente. Cara, você... Teu script aqui agora, Aham. tá, de posicionamento na Aham. internet, é um script que você usa tanto na internet quanto no offline. Total. Então vamos trazer agora pra uma realidade. E Que é- poderia ser assim, vamos imaginar, estamos em 2000 e finalizando 2022. Vamos saltar, penúltimo dia do ano, hein? vamos saltar pra 2122. Não, eu não quero estar lá não, eu quero Não, descansar. tá tudo bem, mas vamos, Tá. alguém vai chegar lá, eu acho, tá bom? 2122. Não vai ser mais o digital. Vamos imaginar que a humanidade aprendeu a se comunicar via telepatia. Postei um stories falando sobre isso hoje. E aí se não é mais... reinventar o tempo todo. É, que se aí não é reinventar. mais sobre o meio digital, é o meio telepata. Então, Sim. tudo isso que a gente tá falando aqui, galera de 2122, usem, mas exclua o digital do contexto. Plugue com a realidade momentânea. É, a realidade É. momentânea. Aqui é o Acho que? que A todo conceito realidade deve ser virtual, levado, a né? realidade É. imersiva, a realidade por telepatia, sei lá o Mas que qual vai que é? rolar. Os atributos, É. a clarificação de tudo tem que entender. O que é marketing digital? Marketing mercado, digital rede. Tá? Uhum, é. Então vamos É o entender canal, o seguinte: né? canal. É. Então é um canal. Então as pessoas confundem muito. Se você é um empreendedor de digital, tenha um lastro físico, offline. Uhum. Tá? Você pode ter um prédio, para valer muito o teu prédio no metaverso, você tem que ter a cópia dele real aqui na vida real. Uhum. Tá? Então, o que é? Então, mercado amplificado. Então, o marketing digital é o mercado amplificado. Uhum. Quando você amplifica teu mercado, você tem que tomar mais cuidado ainda Uhum. e ter a clareza, não para os outros, mas sim a certeza de quem você é. Total. Porque eu sempre falo sobre cosmovisão. Então, ó, visão de mundo. Todo mundo é meu cliente? Não. Então, assim, Não. eu não vou atender todo mundo. Agora, existe... Desculpa. Todo mundo é um cliente / evangelista? Não. Mas, todo mundo pode ser um cliente momentâneo. Cliente, ele é movido pelo quê? Pelo custo-benefício. Uhum. Evangelista pela mensagem Mensagem carrega. que você transborda, Uhum. tá? E o fã pela experiência que você oferece. Uhum. E o fã possui a mensagem também. Tem alguém me ligando aqui, mas daqui a pouco eu resolvo. Então, o que eu penso muito claro sobre tudo isso aqui? A construção de um posicionamento real tá ligado à tua mensagem verdadeira. Total, a Total. sua identidade É. real. Exato. Porque se você não tem isso, você não tem cultura. Você vai querer muito mais. E outra, que eu falo o seguinte: na corrida da vida individual de cada ser humano, na pista de corrida só tem a tua raia. Ninguém pode chegar primeiro que você. E aí você falou uma Exatamente. coisa legal, que é assim, se você tá no digital, tenha lastro no mundo físico para que você tenha um maior valor. Sim. Só que a galera tem que entender que o maior lastro que você já tem que ter é a sua marca pessoal. Sim. Não adianta nada na internet. Pô, eu conheço vários, tá? Andei com pessoas assim, já vivi com algumas delas, né? A pessoa fala ser Uma alguém, coisa. mas no andar ela é outra. E isso detrai, porque aí tem o Felipe, aqui não é um lugar pra eu citar esses nomes, mas em alguns locais em roda de amigos eu cito. Fala, cara, fulano que fala tal coisa, não vive tal coisa. E aí, porque esse é o marketing boca a boca, ele acontece, você querendo ou não. Sim. Então, se eu vou lá e faço uma imersão com uma semana com alguém em Dubai, e aquela pessoa na rede social fala que é uma coisa, mas depois eu passei 7 dias com aquela pessoa, ela não é, e eu começo, aquela pessoa que é influente ali, então não é bem não é. assim, não vá. E Claro. aí pergunta, Felipe, você foi lá na imersão de tal pessoa? Eu quero ir, recomenda? Não, Claro. não recomendo. Não vive o É que você viveu a experiência exato. e você viu que a experiência não é verdadeira. Então, voltando pro ponto, É igual o todo evangelho, mundo né? Tem um gente que vai pra lastro. igreja, se diz cristão, Mas não vive. mas né? saiu da É. igreja, não vive o evangelho. Mas o grande ponto Maltrata a é, esposa. todo mundo tem que ter um lastro no mundo físico. Sim. A Total. começar pela sua própria marca pessoal. É o que você Não carrega. seja alguém na rede social que é diferente do físico, do real, de fato. Que o digital seja uma extensão daquilo que é real. E a queda que você tomou na vida, na parte digital, você vai mostrar para as pessoas: olha, caí, não siga esse caminho, siga esse outro caminho, que certamente você vai ter um sucesso maior. Então, a mensagem que você vai carregar é aquilo que você vive. Né? Vive hoje, mostrando como você vivia anteriormente e que não faz mais parte do seu prospecto. Não faz sentido. Porque, por exemplo,
O meu Instagram eu falo muito sobre finanças para médicos. Eu tenho que mostrar para eles que investir com pouco não vai enriquecer. Isso é real. Eu tenho que mostrar para eles que pirâmide existe, tá toda hora aí querendo captar pessoas. É bem real. Por quê? Porque o medo, ganância e a pessoa que ela é incoerente são as 3 coisas que afundam qualquer pessoa. E olha que loucura, você E tem que... a ganância é que está atrás da questão da pirâmide. Porque é do ser humano. Total. Eu quero ganhar 10% ao mais mês. fácil e mais. Eu quero R$1.000 transformar em 1 milhão em uma semana. Então eu tenho que Isso mostrar não existe. Mas o que é muito louco, você falou, eu tenho que mostrar, certo? Como você observa algo que te atrai? Peraí, congela. Tá, não para de ligar, resolve isso. Não é o... Pode falando. Não, senão vai tirar sua atenção uma hora e acho que É. dá uma... Fica tranquilo. Daí você repete a pergunta. É. E aí, tá tranquilo? Quanto tempo tem? Não, daqui a pouco, a gente já passamos da hora, a gente tem que terminar, que senão não vai dar tempo, já é 4h20. Vixe, Vamos fazer mais Era essa 4h30 ou era 5 5 horas? horas. A gente já faz, encerra e cada um dá uma mensagem, já era. Aham. Deixa eu Quanto falar tempo logo, deixa eu tem falar de- logo então, meu. Quanto tempo tem de bruto? Vai dar Caraca. 1 hora agora. É, tá bom. E aí o que é que eu desenvolvo o que é que eu desenvolvo para o meu público, né, que é médico, estudante de medicina? Comece certo, não se endivide, saiba poupar, sobre dinheiro, não viva também uma vida tão minimalista, porque vai acabar levando para depressão. O que é que eu falo para os meus ouvintes? Se você quer poupar, ótimo. Quer viver uma vida um pouco minimalista, seja temporário. Mas qual é o recomendável? É mínimos projetos e mínimas metas. Você traça metas regulares. Por quê? O cara que é maratonista, vou dar esse exemplo, ele vai dar aquele estouro e vai correr 100 metros. Você acha que ele vai dar aquele estouro bem rápido no início, depois dar uma descansada, porque sabe que no final ele pode dar outro gás? Não. Ele tem que ir do início ao fim correndo Numa os 100 contínua, metros, né? numa contínua. Isso também nos investimentos. Sim. Não adianta eu ser minimalista ao extremo, visando daqui a 15, 20 anos e poupar tudo que eu tenho, porque eu vou sofrer. Então, o que é que eu oriento para os médicos, os estudantes de medicina? Faça metas. Então, qual é a primeira meta? É trocar de carro? Então, separa um percentual para poder você trocar seu carro sem precisar pagar um carro muito caro e se endividar. Quer quer uma casa de praia? Vai ter um momento certo para você comprar. Quer Então, uma casa, um imóvel? Vai ter também um respirar momento. ajuda, respirar e agir. Dá um tempo, mas agindo. Então, um tempo, mas agindo. Eu tenho uma parada muito louca pra completar o que você tá falando. Então é o seguinte, existe tempo pra todas as coisas, ok? Exatamente. Então, eu também já acelerei muitas coisas, tá? Não podia comprar, mas já nunca, queria. né? Ah, Mas então, qual que foi o... Agora Cara, é saudável você também curtir. Tem é que saudável, desfrutar. tem que desfrutar. Eu gosto de desfrutar. Até porque você economizar um cafezinho, economizar uma cena com sua eu gosto esposa de não vai te desfrutar. enriquecer. Se a gente vai ali, Não vai comer bem, eu É. gosto de comer bem, eu gosto de morar bem, Claro. então se for na minha casa hoje, você, pô, gostoso. Então, assim, isso é gostoso. O que acontece? Eu tenho uma parada muito louca pra você chegar nesse momento de aguardar sem ficar ansioso pra aquele momento. Igual, poxa, antigamente, o meu avô me revelava, eu era o único neto que ele revelava qual era o presente que eu ia ganhar em outubro, no meu aniversário, que naquela época a gente não ganhava presente no aniversário, era só no Natal, né? O que eu ia ganhar no Natal. E eu ficava 3 meses ansioso pra chegar naquele momento. E olha que como a vida te ajusta pra poder viver uma vida adulta, se você Sim. se preocupar e absorver e degustar os momentos, né? Eu aprendi o quê? A visualizar que eu vou conquistar aquilo, me apropriar daquilo, sem materializar no tempo oportuno. O que eu quero dizer com isso? Se você é um príncipe, não ande assim. A coroa Sim. vai cair. Se você já se posiciona, tem a ver com brands também. Sim. O Felipe falou assim, eu não me preocupo com o que eles os falam falam. de mim. Por que ele não se preocupa? Porque ele tem clareza do que ele é. Então ele tem clareza do que ele é e do que ele passa. Então aquele cara que fala bosta do Felipe Não vai não é influenciá-lo. o público dele, É, não é o cliente dele, não é o meu amigo dele, não é um cara que tem relevância pra ele. Às vezes é até um familiar. Sim. Tem familiares meus que falam besteira de mim que não vai estar comigo, não vai sentar na mesa comigo. Talvez numa festa da minha filha só pra ele ver o que Deus tá fazendo na minha vida. Sim. Mas é o seguinte, aquele cara que entende quem eu sou, que consegue ter a inteligência intelectual para absorver o meu posicionamento, ele fala exatamente a meu respeito da forma que eu gostaria que ele tivesse a percepção da minha vida. Porque Ele a gente fala. Porque transmite. Agora, o que é loucura? Isso, o brand faz muito isso, irmão. Quantas pessoas chegam pra você? Eu uso isso direto na minha mente. Meu pastor tinha me ensinado isso. Direto,
uma pessoa te coloca num patamar que você ainda não tá. Felipe tá bombando, tá falando, nossa, Felipe! Não tem isso. Uhum. É o teu posicionamento real que tá bombando ali agora. Uhum. Tem muita gente que chega pra mim e fala assim, Garbi, nós estamos vivendo o melhor momento. Estamos assim, assado, assim. Talvez ele já esteja, eu não estou naquele momento. E eu penso assim, recebo, tá dentro do meu coração. Recebo. Porque é o seguinte, a vida era feita de identificação e apropriação. Eu também, nesse momento, gostaria de estar com outro carro. Nesse momento, talvez eu gostaria de estar viajando. Só que eu entendo o seguinte, existe um momento para todas as coisas. Quando existe um momento para todas as coisas, eu entendo que o processo ou a trajetória é mais importante que o destino. Porque quando eu desfruto o processo, eu tenho a autoridade de multiplicar o resultado da linha de chegada. Sim. Entendeu? E algo que você esperava ter naquele momento vai ser muito maior, porque muito você valorizou o processo. Muito maior. E não antecipou os sonhos, não se endividou e não ficou naquela corrida de ratos. Isso não sei se já aconteceu com vocês. Uma época eu tinha vontade de ter um barco. Aí vai morar num lugar que não tem praia. Não, é que eu fiz isso super bom. Não, não é isso. Eu tinha vontade de ter um barco. Foi o período que eu tive mais acesso a barco. Caramba. Porque amigos meus que tinham me convidado toda hora pra ir passear de barco, pescar de barco. Sim. E aí eu enjoei. Falei, não preciso ter um barco. A vida, tipo, cara, tem umas receitas muito doidas. A gente deu nosso tempo aqui. Sim. Eu não vou querer cortar, mas eu queria que o Felipe deixasse uma mensagem aí pra galera que tá nos assistindo, cara. Tá, eu olho pra essa câmera aqui, pessoal. Pode olhar pra essa? Essa aqui. Tá. Eu acredito que o grande lance... Assim, esses dias teve um amigo meu que me perguntou, né? Mas, Fih, como que você faz, cara? Por ter passado... Ele não quebrou nenhuma vez ainda, tá tendo um enorme sucesso agora, né? Cara, como que você faz pra conseguir manter o desfrute mesmo em meio à tempestade, caos, né? Ao caos. E, cara, não sei como que eu faço. Mas eu sei que eu faço. E se eu faço, você pode fazer também. Claro. Então, o grande lance é que se a gente não ativa esse modo do desfrute e entende que tudo coopera, né? Sim. Como está escrito no manual da vida, tudo coopera para aqueles que o amam. Que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Então, se a gente entende que toda a energia é boa, desde que a gente saiba condensar e converter aquela energia, a gente começa a olhar para os problemas da vida que a gente está vivenciando, as fases ruins e tudo que vai acontecendo, a gente fala, caraca, legal, é para eu aprender alguma coisa com isso tudo. Então você começa a ter, não é um masoquismo, não pode virar isso, não, né? Porque senão isso daí é só uma resiliência. É por isso que eu não sou muito um cara que fala tanto sobre resiliência, porque resiliência é burra. Eu conheço gente que é resiliente que tá na merda há 10 anos, resiliente. Mas é muito mais sobre... que ele se acostumou. Exato. De reiniciar. Exatamente. É muito mais sobre você ser antifrágil. Se tornar uma pessoa antifrágil. Pega os danos, puxa pro peito. Putz, o que eu tenho que aprender? O que me trouxe aqui? E eu tenho que aprender por estar aqui. Para que eu possa subir o próximo degrau. E subir o próximo, e subir o próximo, e subir o próximo, e subir o próximo. Então, o grande lance é... Não sei como você vai fazer. Eu fiz, conheço gente que também fez isso, mas... Entenda o valor do desfrute e entenda o que é necessário para essa fase que você está vivendo e capture essa energia e converta ela em coisas boas. Porque eu acho que o nosso coração tem essa capacidade de bombear o sangue e converter essa energia que parece ser ruim, mas quando você amadurece, você entende que não existe energia ruim. Então você vai converter a energia negativa em um combustível que vai te impulsionar. Exato. Toda energia é combustível. É igual tropeço, e aí quando você entende que nenhuma energia é ruim, aí você fala, caraca, só tô levando porrada. Pera aí, é energia do mesmo jeito. Captura, converte e vai pra cima, bota esse combustível aí no motor e faz acontecer e dá o seu jeito. Os percalços da vida a gente tem que ser entendido como um tropeço. Exato. Todo tropeço vai te levar pra frente. É sobre isso. Eu acredito que é essa visão metafórica que eu tenho hoje sobre você desfrutar em meio ao caos. E é uma habilidade extremamente necessária pra gente estar constantemente evoluindo. Porque senão a gente tropeça uma vez, cai do pedestal algumas vezes e vai acontecer. Né? Vai acontecer e aí a gente não levanta. Então a minha mensagem final é: ative o modo do desfrute. Sim. Muito bom. Ache sua forma de ativar esse modo do desfrute. E desfrute. Eu gosto. Deixa uma mensagem aí pra gente aí. A minha mensagem final seria
aproveite todo o momento, né, da medicina. A medicina é muito favorável, você vai conseguir ajudar pessoas, mas não esqueça do tripé. Uma base do tripé é a estabilidade financeira. Se essa estabilidade financeira ela estiver abalada, compromete todo o outro. Quais são os outros dois? Seria o físico e seria o mental. Eu ia né? falar assim, deixa pro próximo podcast. Então, entenda também que o dinheiro ele é apenas uma energia. O dinheiro é uma moeda de troca. Lembre que antigamente não existia o papel. Existia o escambo, né? Você trocava o que o outro precisava. Escambo. Então, hoje, o mundo digital ele mostra muito que o dinheiro vai atrás da pessoa porque ela tem uma meta e tem um propósito identificado e clarificado em que em todo lugar que você vá, o dinheiro vai atrás. Então, você tem que gerar dentro de você algo de valor para outra pessoa. Então, você é médico, gere valor para aquela pessoa. Você é empresário, gere valor para aquela pessoa, crie identidade, faça experiência para que ela sinta sinta a verdade dentro de você, exalando da sua camisa, exalando dos seus atos. Então, aí você já gerou valor. E ao gerar valor, independente do estado, do país, de onde você estiver, o dinheiro vai atrás de você. Agora, com consciência. Ao pegar esse dinheiro, tenha consciência, faça um escalonamento de metas e não acabe entrando nessa corrida de ratos do mal. Né? Faça a bola de neve trabalhar para você, que a bola de neve de juros compostos tem que ser a nosso favor e não a favor do banco. Então, ao você estratificar e fazer com que as metas sejam temporárias e agradáveis, você vai conseguir ter uma ambiência, uma vivência com sua família, com todos em volta, prazerosa, e você não vai ficar fadado e nem cansado de estar se poupando tanto para poder conseguir algo lá na frente. Então tenha meta, tenha propósito, entenda que o dinheiro ele é uma energia que vai te seguir para qualquer lugar que você vá e gere valor para outra pessoa. Muito bom. Cara, vou complementar aqui um negócio. Ande com pessoas que confrontem você. Isso é importante. Confronto é a ferramenta de evolução mais, cara, eficaz que pode existir. Mas é o seguinte, pessoas que confronte e que tenha resultados. Resultados que você quer viver. Então a ambiência, que é o ambiente e experiência, seja favorável para a tua evolução. Obrigado pelo papo. Papo bom passa rápido, né? A gente voou o tempo aqui. Espero no próximo episódio do Incast. No próximo nós vamos falar sobre criatividade e empreendedorismo inteligente na internet. Vou chamar também novamente o Felipe e a Karina aqui. Então já estão convocados aqui. Então já fica esperto. Tamo junto. Até a próxima.